João Bênio Batista nasceu em Mutum, Minas Gerais, em 11 de abril de 1927. Fez os primeiros estudos nas escolas reunidas de Mutum, sob a orientação de sua mãe, a segunda mais antiga educadora da cidade. Feito o curso primário, João Bênio seguiu para o Colégio Evangélico de Alto Jequitibá, Minas Gerais, onde, em regime de internato, fez o curso ginasial. Terminado o curso ginasial, volta a Mutum para trabalhar no escritório bancário, onde permanece por alguns meses. Mais tarde, opta por outro emprego e ocupa o cargo de escrivão de polícia. Em 1951, na cidade de Almenara, João Bênio conhece o fazendeiro, jornalista, ator e diretor de teatro amador, J. Duarte, e com este contato foi reavivada toda a sua vocação para a arte. Com incentivo de J. Duarte, João Bênio encenou diversas peças, mas a mais importante foi O Divino Perfume, encenado no Teatro Marconi pelo grupo de teatro amador Fênix, de propriedade do próprio J. Duarte. Em 1952, na cidade de Pedra Azul, João Bênio forma o seu próprio grupo de teatro, onde montou cerca de 8 peças, entre as quais O Coração Não Envelhece, de Paulo Magalhães, Lady Godiva, de Genolino Amado, e Irene, de Pedro Bloch. No início do ano de 1953, J. Duarte conheceu o monólogo As Mãos de Eurídice, de Pedro Bloch, e convencido que João Bênio era o ator talhado para o papel, enviou-lhe a peça acompanhada de alguns conselhos. João Bênio, entusiasmado com a oportunidade de viver o papel Gumercino Tavares, meteu as mãos à obra e, em apenas 4 meses de ensaio, autodirigiu-se e estreou As Mãos de Eurídice, no auditório do Colégio de Pedra Azul, para uma plateia de 200 convidados especiais. Em 1954, João Bênio faz a sua estreia no cinema em São Paulo, onde participa como ator no filme Candinho, produção da Companhia Cinematográfica Veracruz, sob a direção de Abílio Pereira de Almeida. Boa tarde. Bom dia. Fica firme aí. Tira o chapéu. Feche os olhos. Ego te batizo. Não faça isso. Está louco? Sou São João Batista. Em sua temporada na cidade baiana de Vitória da Conquista, João Bênio recebe o convite de 2 goianos, Emerson Séptimo e Diodato Ungarelli, que assistiram ao espetáculo, para realizar uma temporada em Goiânia. A estreia de João Bênio em Goiás deu-se nos salões do antigo Jockey Clube de Goiás no dia 17 de julho de 1955, o mesmo dia em que receberam um telegrama da loja maçônica de Pedra Azul, comunicando a morte de seu pai, Pedro Batista, ocorrida no dia anterior. O grande sonho do João Bênio sempre foi o cinema. Quando ele veio para Goiás, lá pelos idos de 1955, 56 por aí, eu cheguei em 58 em Goiânia, o João Bênio já estava aqui. Ele veio fazendo teatro, ele fazia As Mãos de Eurídice. Quando ele veio a primeira vez em Goiânia para encenar As Mãos de Eurídice, um monólogo, ele se encantou com a cidade e por aqui ficou. E fundou a companhia Bênio Seus Artistas. Apoiado pelo escritor Carmo Bernardes e pelo arquiteto Helder Rocha Lima, João Bênio consegue, através do secretário de Aviação e Obras Públicas, engenheiro Geraldo de Pina, uma autorização para construir o seu teatro. Em terreno cedido em sistema de comodato pelo Jockey Clube de Goiás, o Estado constrói o Teatro de Emergência. Falar em teatro de emergência é falar em João Bênio. O Teatro de Emergência foi uma criação totalmente, um esforço feito pelo João Bênio. Ele conseguiu isso à custa das amizades que ele tinha já em Goiânia. E esse teatro foi uma espécie de escola de arte para todo mundo. Era um lugar onde reunia-se intelectuais de Goiânia. Ali, não só a gente levava a peça teatral, como Raposa e as Uvas, Ratos e Homens, O Alto da Compadecida e outras peças. Nesse ambiente reunia-se os artistas de Goiânia, reunia os pintores, reunia os intelectuais, os poetas, os escritores,
E o João Bênio era uma pessoa assim muito dedicada à cultura e o espaço do Teatro de Emergência não era um espaço para apenas apresentar peça ao grande público, mas era um espaço onde vivia os grandes intelectuais de Goiânia. Ali saiu escritores, bons poetas, pintores, porque eu como cenógrafo, que fazia parte do grupo Bênio e seus artistas, dava a minha parte, que era a parte artística. Enfim, o Teatro de Emergência não só foi um teatro para o povo, também foi um teatro particular dos intelectuais, dos artistas que frequentavam ali graças a um trabalho gigantesco de João Bênio. Inaugurado oficialmente em meados de 1962, o Teatro de Emergência seria, nos anos seguintes, até o golpe militar de 1964, o grande centro de atividades artísticas e intelectuais deste estado. Lá se estudava música, pintores e escultores realizavam suas obras, poetas e escritores escreviam seus livros e vários grupos de teatro amador realizavam seus ensaios e apresentações. O Teatro de Emergência foi, sem sombra de dúvida, o principal centro cultural de Goiás. Com o golpe militar, os artistas e intelectuais foram presos ou banidos. O novo regime planejou a demolição do teatro sob a absurda alegação de que ali se formavam grupos subversivos contra o governo. João Bênio, nesse intervalo negro de nossa história, foi preso e respondeu a vários inquéritos policiais. Em 1966, impossibilitado pelos órgãos de repressão de continuar suas atividades em Goiânia, João Bênio transfere-se para o Rio de Janeiro e, em pouco tempo, ele interpreta importante papel na peça A Ópera de Três Vinténs, sob a direção de José Renato, na reinauguração da Sala Cecília Meirelles. Em seguida, protagonizou ao lado de Dulcina de Moraes o clássico nacional de Martins Pena, O Noviço, ainda na capital carioca. Mas o grande sonho do Bênio era o cinema. Ele já havia tentado cinema em São Paulo, na época da Vera Cruz. Depois, com a falência da Vera Cruz, ele voltou ao teatro. E, em 58, ele me convidou a fazer parte do elenco dele de atores. Nós fizemos várias peças, eu fiz Dona Xepa, Paiol Velho, A Raposa e as Uvas, algumas peças. Para mim são de duas espécies, as que nos fazem sofrer e as que sofrem por nós. Das que sofrem por nós só encontrei uma. Esopo! Fizeste sofrer uma mulher? Conta. Quem foi? Minha mãe. Ah, espertalhão! Então sofres por todas as outras, hein? Queres as mulheres? Ouve bem, Cleia. Ouve bem, Cleia. Ouve bem, Melita. Ele sofre. Afinal, no aspecto, és um homem mais cheio de desejos do que eu e menos espaico de que esse capitão. Do que esse capitão? Queres as mulheres e elas não te querem. Que achas de Melita? Oh, senhor! Aí estaria a união perfeita. A beleza e o espírito. Um ideal espartano. Imagina quanta sutileza de som é preciso para dizer isso num simples grito, num grasnado, num urro, num latido, num pio. Queres mesmo ser livre, Edu? Aproveita agora. Foge. Não posso. Olhe para mim. Olhe o meu rosto. Todos me reconheceriam. Aquele Esopo, escravo de Xantós. A liberdade não é um ato clandestino. É preciso que todos saibam que a gente é livre. Saibam e respeitem. Foge. Eu direi a Xantós que te mandei embora. Ele te castigará. Então queres ser livre? É um direito à esperança dos escravos. Para que queres ser livre? Deve haver no mundo um lugar onde haja um regato, onde se possa beber a água na concha das mãos, sem que ninguém nos venha dizer se é hora de beber água ou de ter sede.
Um lugar onde os frutos estejam ao alcance dos dedos. Já reparaste como os animais fogem da presença dos homens? Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Gostaria de poder contar-lhes as minhas histórias na língua deles. Como aprenderias a linguagem dos animais? Já não aprendia dos homens. Eles se falam e, no entanto, nunca se entendem. Os animais não. Com um simples grito dizem, quero amá-la. Como és ingênuo. Chantos é mais ingênuo do que eu. Criou um mundo de desejos satisfeitos e pensa que esse mundo existe. Eu sou parecido contigo. Não me conformo. Como sabes que eu não me conformo? Desce nos teus olhos. Às vezes eles brilham como se houvesse dentro de ti uma madrugada de desejos. Depois a luz murcha-se como um pôr de sol. Proíbo-te de olhar meus olhos. Tens razão. Não é justo que meu rosto se reflita em tuas pupilas. É só isto a civilização, etíope. Um requinte de prazer em todos os prazeres biológicos. Tu não compreendes, inepto. Teu tato deve ser pesado como uma pedra. Teus músculos não sabem amoldar-se a um corpo feminino, como se fosse um grande lençol de carne. Tua boca conhece outros beijos além de morder outra boca? Para ti o beijo é apenas um gesto de equilíbrio. Deve ser violento e fecundo como uma semente introduzida na terra. Pois bem, beija-me. Em 1968, João Bênio produz o seu primeiro filme, O Diabo Mora no Sangue, com direção de Cecil Thierry e roteiro de Hugo Brox. Esse filme foi totalmente rodado na Ilha do Bananal. Nessa produção, Bênio interpreta o principal papel masculino. Olha só o que eu trouxe pra você, Maria. Você não tá mais zangado comigo? Você não devia ter conversado com aquela gente. Eu caí e eles me viram. Você tá zangado? Toma. Igual na moça. Através da culinária do Bênio, o Bênio era um grande mestre cuca. Ele foi para o Rio, voltou ao teatro, mas com o objetivo de fazer cinema. Ele foi para o Rio de Janeiro para possibilitar a produção de um filme. Ele queria fazer um filme. E ele, com a cozinha dele, ele fazendo pratos, e o cunhado dele trabalhava no Banco Mineiro do Oeste. Um dia, o presidente do banco foi jantar na casa do Bênio, a convite do cunhado do Bênio. E o Bênio conquistou o presidente do banco através da culinária, através do estômago. E o presidente do banco se comprometeu a financiar um filme para ele. Nessa época, o Bênio me convidou para fazer o roteiro de um argumento que ele já tinha na cabeça há muito tempo, que era uma história que se passava à beira do Araguaia, do ribeirinho do Araguaia, e o turista. Era um filme de incesto, era o romance entre um irmão e uma irmã. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e do argumento do Bênio eu fiz o roteiro. Depois que eu já havia feito o roteiro, o Ziembinski pegou o roteiro que eu havia feito e fez algumas sugestões de modificações no roteiro, que eu fiz essas modificações. O Bênio convidou para ser diretor desse primeiro filme dele o filho da Tônia Carreiro, o ator Cecil Thierry.
Cecil Thierry tinha 20 e poucos anos. E nós fomos para o Paraguai, ficamos 2 meses lá filmando, lá na Ilha do Bananal. O Bênio era o ator principal e eu, além de roteirista, eu ajudava na produção e era ator, trabalhei como ator. Eu fazia um personagem que era um ribeirinho que era apaixonado pela irmã do outro ribeirinho, que era o Júlio, que era o personagem que o João Bênio fazia. É um drama, e no final o ribeirinho mata o Júlio e fica com a irmã. Se alguém perguntar, diz que é minha mulher. História de amor, uma história bonita. Naquela época já havia uma preocupação ecológica também com a Araguaia, que mostra a degradação do rio através do turismo, sem um conhecimento de preservação do rio, um turismo predatório. Naquela época, 57, a gente já se preocupava com o turismo predatório do Araguaia. O filme foi realmente um sucesso, chegou a representar o Brasil no Festival de San Sebastián, na Espanha. Foi o único filme do Brasil representando o país nesse festival. Foi razoavelmente bem em relação à bilheteria. O filme se pagou, o Bênio conseguiu pagar o empréstimo do Banco Mineiro do Oeste, o financiamento. Mas, infelizmente, o cinema nacional, depois de certo tempo, já caiu uma dificuldade muito grande de se fazer cinema no Brasil. Foi logo depois teve a grande queda do cinema nacional. E o Bênio teve dificuldade, apesar de ele fez mais 3 filmes depois desse. Eu não participei dos filmes do Bênio, dos outros filmes, mas como o filme ficou aos cuidados do cunhado do Bênio, ele ficou com poder sobre o filme, e como ele não tinha conhecimento técnico de cinema, ele retirou os negativos da guarda do laboratório e levou para o escritório no Rio, que é um clima quente, e o negativo, com o passar do tempo, colou a gelatina. Então se perdeu. É um filme que perdeu completamente. Nós temos o quê? Acho que não tem nenhuma cópia inteira do filme.
O filme de Mutum, Pedra da Invejada, será em preto e branco, pois não posso me arriscar a um colorido agora, que fica muito caro. Só depois dos resultados dos dois é que posso me meter novamente em cores. O Bernardo não quis me dar os direitos para filmar a enxada quando estive aí, porque o Barretinho disse que o Nelson Pereira dos Santos ia fazer o filme. Eu pretendia fazer o filme aí em Pilar, em agosto e setembro. O Nelson não vai fazer nada. O Cavalcante, a Thelma e o Hélio Silva me disseram que o Barretinho é que havia prometido arranjar o dinheiro aí. Ora, ele não vai arranjar nada. O Nelson conseguiu financiamento para fazer 2 filmes dele agora, Como Era Gostoso o Meu Francês, e outro. E o Bernardo não vai perder a oportunidade de ter um conto filmado. Não é engraçado isso? A enxada vai ficar igual ao filme da Cici, sonho só boa vontade. E eu não, eu faço, já provei que faço. Aqui será lançado simultaneamente em 10 cinemas, Niterói, Caxias e Petrópolis, no circuito do Severiano. Garota de Ipanema está sendo um grande fracasso de opinião pública, apesar de estar dando dinheiro, pois a publicidade foi enorme, mas o filme desagrada quem vai. Professor, por hoje é só. Dê um abraço aí ao mestre Brox e diz que a cena do mel foi cortada. Um abraço do Bênio. Em 1969, no Rio de Janeiro, Bênio produz Tempos de Violência, com direção de Hugo Cusné. Neste filme, João Bênio faz o papel principal, contracenando ao lado de Tônia Carreiro. Em 1970, João Bênio produz Simeão Boêmio, baseado no conto de Isócrates de Oliveira. Este filme foi totalmente rodado na cidade de Pirinópolis, interior de Goiás. Antipatia por aquela professora. Nossa Senhora! Em 1973, João Bênio realiza o seu último filme, O Azarento, Um Homem de Sorte, filmado em Goiânia e na cidade de Piracanjuba, interior de Goiás. Quando o João Bênio estava filmando O Azarento, eu fui convidada para participar da produção por causa dos contatos, dos meus relacionamentos. Então eu consegui receber uma verba boa, que estava encravada 6 meses dentro das secretarias para finalização do filme. Acontece que quando nós estávamos vendo as filmagens, foi incrível que Dib Luft, com a sua equipe, considerado um dos melhores câmeras do Brasil e de fama até internacional, perguntou ao João Bênio por que aquela atriz ali não está participando. Ele disse, não, ela faz parte da produção. Então o Dib disse, não, vamos criar uma cena para ela, que ela é atriz e ela parece ter uma força dramática muito grande. E perguntou se eu participaria, se ele criasse uma cena. Eu falei, com o maior prazer. E então foi até assustador essa cena na porta do bag.
E eu era uma granfina que ia chegando e assustadoramente começou a cena. Eles deixavam o dinheiro no chão, no assalto, correndo da polícia, e eu chegava e gritava, né? Dinheiro, dinheiro, eu quero dinheiro, louca por causa do dinheiro, e o povo vinha também participando da cena, gente que estava na rua. Eu fiquei assustada porque eu fiquei embaixo de mais de 30 pessoas, quase fui pisoteada, eu tive pequenos arranhões, foi uma experiência muito boa. Outra coisa também, que o Azarento, o nome é muito perigoso, ele chama, e vários carros bateram durante as filmagens, inclusive o meu Fusquinha Verde. Estávamos eu, Pascoal Guida, que era o ator principal, o Gentil, outra produtora, e quando o carro, naquele areal ali de Caldas Novas, ele capotou e nós saímos pelo vidro. O Gentil quebrou um braço, eu tive um leve arranhão. E foi uma experiência assim, inesquecível. E o Bênio, tempos depois é que a gente vê que a genialidade do Bênio era evidente. E houve um coquetel com Sandra Barsotti, com várias pessoas, com o Delpino, e em casa do meu irmão, que morava na casa que foi do Índio Ortiaga. E ali fizemos contatos e tal, e o Dib perguntou se eu queria fazer um filme, fazia o roteiro, e eu, com muita inexperiência, mais um pouquinho de burrice, eu não aceitei o convite, talvez por covardia, né? Mas foi uma coisa fantástica, e depois eu me lembro toda aquela dramaticidade e força do Bênio. Ele dizia, eu quero fazer um filme. Ninguém acreditava, e ele fez vários. Em 1974, João Bênio trabalha como ator do filme O Leão do Norte, sob a direção de Carlos Delpino. Este filme, rodado em Pirinópolis, teve a produção assinada pelo goiano José Petrino. Em 1978, na pacata cidade de Corumbá de Goiás, o cineasta Carlos Delpino filma Camélia, baseado em conto do escritor goiano Bernardo Ellis. Nesse filme, João Bênio faz sua última aparição no cinema. Bom, João Bênio foi um dos grandes amigos que eu tive e era o cara mais divertido. Era um cara muito sério, que as coisas dele tinham que ser muito corretas, mas ele era uma diversão. Então ele fazia crônicas para os jornais e eu que ilustrava. Ele exigia, ele não aceitava que outra pessoa ilustrasse as crônicas dele, porque eu lia a crônica, eu curtia aquilo para fazer a ilustração. E eu fazia a ilustração, ele era o personagem da crônica, então fazia a caricatura dele dentro do contexto da crônica. Isso para ele era a melhor coisa do mundo. E fiz teatro com ele, a peça O Beijo no Asfalto. Eu fiz o Aruba, que era o puxa-saco do delegado. Então, era uma diversão muito grande, porque a gente ensaiava lá no galpão do Estado, lá em frente ao campo do Goiás. Aquilo mas era longe demais. Então, ia uma Kombi pegar a gente, porque era muito longe, hoje está no centro da cidade. E a gente ia para lá ensaiar, era o almoxarifado do Estado. E hoje funciona um SUS lá no lugar, que é em frente ao campo do Goiás. Então a gente ensaiava, e o João Bênio era duro nesse negócio de ensaio. Tinha que ter o texto prontinho e a marcação certinha. E era um diretor rígido. Mas terminava o ensaio, ia todo mundo para a chácara dele e ele ia cozinhar para a gente. Na época o governador era o Irapuã Costa Júnior. Ele saía do palácio, ia lá, assistia o finalzinho do ensaio, só para ir para a chácara depois, para comer as comidas que o João Bênio preparava, que eram maravilhosas. Então me lembro nessa época que artistas do Rio e São Paulo chegavam em Goiânia e iam para lá também para comer a boia, cada prato.
uns macarrão que ele preparava, umas galinhadas. E o João Bênio montou, depois disso, montou o restaurante na própria chácara. Então eu estava sempre lá, praticamente todo dia. A gente saía do jornal, na época do Diário da Manhã, saía do jornal e ia para a chácara do João Bênio. Então tinha umas histórias assim, nós fomos apresentar, foi em Paraúna, na semana de inverno, em 77, o Festival de Inverno de Paraúna. E aí todo mundo, cada um fazia alguma coisa, artistas plásticos com exposições. Eu fui expor charge, caricatura. O João Bênio foi apresentar As Mãos de Eurídice. E aí tinha uma apresentação na praça, que aí o João Bênio contou piada e logo depois eu ia contar piada também. E ele pegou muito no meu pé, porque eu peguei o microfone e era aqueles palanques de ferro com uma gradezinha na frente. Eu encostei o microfone na boca e segurei na grade, levei um choque. E aí deu um branco, eu não lembrava da piada. Eu só me lembro da risada do João Bênio atrás. Ninguém percebeu, mas o João Bênio estava muito perto, ele percebeu tudo. Aquilo para ele foi a maior diversão do mundo. Sem dinheiro, sem apoio. João Bênio sonha em filmar o conto A Enxada de Bernardo Ellis, mas o sonho não é concretizado. E em 1983, ele é nomeado pelo então governador de Goiás, Iris Rezende Machado, para ocupar o cargo de diretor do Teatro Goiânia. Bem, eu assumi o teatro ontem, agora que eu estou tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo, que aconteceram por aqui. Eu atribuo tudo isso a uma coisa muito simples, é que para se tomar conta, para se viver um teatro, é preciso amar o teatro. Não basta ser administrador, tem que amar. E foi falta de amor. Destruíram exclusivamente por falta de amor. O Teatro Goiânia, eu já fiz essa comparação, é uma mulher linda, mas está muito doente. Precisa de hospital urgente e ela está sendo sugada também. Outra coisa, o Teatro Goiânia começou de cima para baixo. Eu já disse isso várias vezes, vou repetir. Se o Serra Dourada tivesse sido construído sem que houvesse os campos de treino em Goiânia, o campo do Vila, do Atlético, do Goiás, os campos de colégio, os campos de bairro, os terrenos baldios onde se aprendesse a jogar futebol para ir jogar no Serra Dourada, ele seria um campinho, ele seria destruído também. Lá é lugar de espetáculo, como aqui. E Goiânia não tem os pequenos teatros, nos bairros, não tem outras alternativas. Todo mundo está querendo fazer teatro no Palácio de Teatro, que é o Teatro Goiânia. Então vem um grupo sem nenhuma estrutura e eles começam a destruir. Destroem os camarins, levam coisas do teatro. É gente que não ama o teatro, é gente que ainda não conhece o teatro. O Teatro Goiânia está precisando só disso, amor. E vamos procurar dar amor ao teatro agora. Bom, nessa filosofia sua, então, depende do governo agora de montar outros palcos, outros locais para que os amadores possam também desenvolver o seu trabalho. Claro, é preciso outras alternativas, não só o Teatro Goiânia, que ele não suporta essa carga. Porque aqui não é lugar de aprender, aqui é lugar de fazer teatro já pronto, fazer o grande espetáculo. O que você pretende fazer aqui como administrador do Teatro Goiânia? Não sei ainda. Eu estou olhando o que está acontecendo, o que aconteceu, para ver qual o remédio que nós vamos usar. Não é fácil, a coisa é muito difícil, mas nós temos muito que fazer. Porque quando eu digo outros teatros, não é só para formar artistas, é para formar público também. É preciso que o público também aprenda a ver teatro para poder frequentar o teatro. Eu tenho certeza que em Goiânia 95% da população não conhece teatro, porque o teatro é muito pouco divulgado. Mesmo o espectador gosta de depredar. As nossas cadeiras lá fora, tem muitas cadeiras, muitas poltronas caríssimas, quebradas. Não há mais números nas cadeiras, arrancam os números para levar para casa para fazer o quê? O que vão fazer com o número de uma cadeira? No entanto, quase não tem mais. Muita coisa estragada, jogam cigarros no chão. Aqui não é lugar, não se pode fumar no teatro, ele é todo de tapete.
E os tapetes estão queimados, estão manchados, entram com refrigerantes para dentro do teatro. É uma coisa que nós temos que educar também o público. E para isso, ele tem que aprender nos pequenos teatros e não vir aprender no Teatro Goiânia. Aqui é lugar do grande espetáculo. Comer é uma arte e difícil. Nós temos centenas, milhares dos pedidores de filé com fritas e filé a cavalo nos restaurantes. Comer bem é uma arte difícil. E cozinhar é uma arte maravilhosa, também muito difícil. Como é que começou tudo isso? Você, as panelas, as colheres, como é que começou, Bênio? Começou com pescaria. Nós pescando, não tínhamos cozinheiro, e eu muitas vezes fui obrigado a cozinhar. Disso foi o princípio. Depois eu tive um amigo, um francês, um conde, André, de Vermont e Valmont, mestre cuca, professor de arte culinária em Paris, que me deu as primeiras coordenadas da cozinha. Daí em diante é uma questão de arte. Arte e bom gosto. Como é que surgiu o seu restaurante? O meu restaurante surgiu de um fato nacional. O teatro é deficitário, o teatro dá prejuízo. E eu quero ter um grupo de teatro em Goiás. Como nós não recebemos nada do governo, eu resolvi montar um restaurante usando a minha arte culinária para ajudar a minha arte teatral. Quero ver se esse restaurante me dê lucro bastante para que eu possa sustentar um grupo de teatro em Goiânia. Aqui é o Boteco do Bênio ou tem outro nome? Tem o nome do Privé do Bênio, que isso aqui é frequentado por um pequeno grupo de amigos, um grupo de bons gourmets e bons gourmands. O que você está preparando aí, Bênio? Que é isso aí? É uma galinhada goiana. Esse é o prato típico de Goiás. Galinha com arroz. É verdade que, além de ser um prato goiano, eu ponho as minhas gotinhas do meu gênio, ou do meu Bênio, que são os segredos do tempero. Não conta para ninguém, né? Não, não conto para ninguém. Aqui a galinhada feita com arroz. Ali uma galinhada feita com macarrão. Aqui o arroz puro e ali 2 bacalhoadas na chapa sendo fervidas, que vão ser servidas agora, que o restaurante está cheio. Como é que é o menu do Bênio? É variado ele? Variado, nós temos, além da feijoada, hoje nós temos mais 11 pratos. Por exemplo? Pela égua. O que é pela égua? Pela égua é um prato feito de milho triturado, que no Nordeste chama-se xerém, em Minas Gerais chama-se canjiquinha. Ele, além dos temperos do Bênio, ele leva ainda costelinha de porco, leva paio, linguiça e tocinho defumado. Bom, o tempero é do Bênio só, né? O tempero é segredo. Meu e da Maria, que é a grande ajudante que eu tenho. Vamos fazer essa galinhada então aí? Bom, essa galinhada já está quase pronta para ser servida. Agora são pequeninos detalhes que já não são comigo mais. São com a Maria, que vai tomar conta aqui da galinhada. Periquito tá roendo, coco tá guariroba. Mas o Frutos da Terra vai mostrar agora como é que a Marilita Pozzoli, uma artista pernambucana, descreve uma festa de novena no interior de Goiás. E quem vai dar a demonstração desse texto da Marilita Pozzoli é o João Bênio. Novena. Um reboliço danado vai por todo o vilarejo, enche todo o povoado. Desde 3 horas da tarde, que as estradas poeirentas despejam devotos que alegres, festivos, nem sentem cansaço. Vem gente montada, vem gente de pé, vão para casa do compadre, vão para casa da comadre, calçar os sapatos que trazem nos dedos. Vestidos novinhos, vestidos bordados, vestidos rendados, vestidos engomados, enfeito vilório. E chega o cego da sanfona, a ceguinha cantadeira e o cego do violão. O pátio da novena já não cabe mais ninguém. Vai subir a bandeira do santo festejado! Então o João Bênio era esse cara, ele cheio de diversão, cheio de amigos, muitos amigos. E um dia, por acaso, eu estava indo trabalhar, passei perto do Teatro Goiânia e tinha um monte de gente lá. Eu perguntei o que foi. Aí me disseram, o João Bênio morreu. Aí eu acho que um pouquinho do espetáculo acabou.
Doente, vítima de câncer, João Bênio falece em Goiânia em 18 de junho de 1984, aos 57 anos. Aqui do Teatro Goiânia, o corpo de João Bênio foi levado para o cemitério Jardim das Palmeiras. Atendendo um desejo do ator, o caixão com seu corpo chegou no Jardim das Palmeiras, coberto com a bandeira do Goiás Esporte Clube. Na capela do cemitério foi celebrado um culto pelo pastor Rubens Pires. Atores goianos pintaram em seus rostos máscaras simbolizando o luto. Antes do enterro, amigos e artistas fizeram vários pronunciamentos. Todos lembraram a pessoa boa e amiga que ele sempre foi. Muita emoção quando o corpo do ator era enterrado. Todos bateram palmas numa última homenagem. Tônia, por outro lado, Goiás, estão os dois aqui. Já tiveram em Goiás em outros trabalhos. E a senhora também, como Cécio, é relacionada a João Bênio, uma pessoa que teve ligação com a senhora, como Cécio. Cécio dirigiu João Bênio e a senhora trabalhou como atriz principal junto com ele. Fale disso. Falo da saudade que eu tenho dele, que nós temos dele. Falo do bom companheiro que ele foi, do grande empresário. Falo que a última vez que eu o vi foi aqui, diretor desse teatro, há um ano e pouquinho atrás. E da alegria dele de descobrir que não estava doente. Em fins de março, em junho, ele faleceu. Então eu falo da nossa grande saudade, nosso afeto por esse homem muito completo, companheiro de profissão, que foi João Bênio. O seu trabalho com ele, principalmente no filme Tempo de Violência? Ele foi muito agradável de trabalhar, sempre muito dócil e muito competente nos pagamentos, porque ele era o produtor. Ele era um sujeito que não errava no cálculo, dava tudo certinho com ele. Um sujeito muito competente dentro do que se propôs fazer da vida. Cécio, dirigir João Bênio, o que foi? Bênio foi o primeiro produtor que acreditou em mim como diretor. O meu primeiro trabalho de direção foi O Diabo Mora no Sangue, que foi rodado na Ilha do Bananal, no Rio Araguaia, produção de João Bênio. Ator principal João Bênio, a história nós escrevemos juntos. Eu tinha 24 anos, foi o meu primeiro trabalho de direção. Ele me lançou como diretor e me apresentou o Rio Araguaia, e por isso sou muito grato. Sabiam que essa entidade, no caso o Teatro Goiânia, passa para ter um projeto para ser Teatro João Bênio? A opinião de vocês? Estou plenamente favorável. Plenamente, é isso mesmo. Precisamos lembrar sempre desse bom companheiro. Assim, glorificando com o nome de um teatro, acho ótimo. Diz disso, Cécio. Faço minhas as palavras de Tônia. Durante o velório do corpo de João Bênio no hall do Teatro Goiânia, um grupo de cineclubistas, diretores de cinema, fotógrafos e críticos de cinema resolveu imortalizar a sua memória, criando um cineclube com seu nome. Esse grupo era formado pelo cineasta Eudaldo Guimarães e Divino José, pelos fotógrafos Paulo César Abreu e Elifas Rodrigues e o crítico de cinema Beto Leão. João Bênio foi reconhecido pelo Grêmio Litero-Teatral Carlos Gomes como pioneiro do cinema em Goiás. Bem, a minha história com o cinema de Goiás é um pouco interessante. Eu, quando tinha por volta de 13, 14 anos, no final da década de 70, eu me deparei com o filme do João Bênio no cinema em Pires do Rio, no antigo Cine Eleusis. Eu, como era cinéfilo, gostava já de Pier Paolo Pasolini, já tinha algumas coisas assim que eu gostava na época, estilo de filme e tudo. Fui ver esse filme, né, no cinema, entrei, cinema feito em Goiás, é uma coisa para mim que era inédita. E eu fiquei muito encantado com o filme, com as imagens, assim. Então, como eu era muito novo, tinha 14 anos nessa época, e eu fiquei pensando, puxa, tem cinema em Goiás, alguém em Goiás faz cinema, porque a gente imaginava que isso era coisa da Europa, coisa de Rio, São Paulo, né? Goiás, né? Até então, final da década de 70, Goiás ainda era muito incipiente na mostra das artes, né? De mostrar a arte que produzia. Então, o filme do João Bênio, na verdade, eu me lembro que o filme chamava O Azarento ou O Azarado, coisa desse tipo, O Homem de Sorte, e tinha umas cenas que eram hilárias, assim. E como a fotografia do filme mostrava as cenas de Goiás, a brejeirice do povo de Goiás, as conversas e tudo, aquilo me encantou de tal forma que me despertou o interesse de conhecer a arte feita em Goiás. E nesse filme do João Bênio que eu assisti quando era adolescente, eu nunca mais tive acesso a esse material. Na verdade, agora, recentemente, fazendo pesquisa, que agora tem internet, é mais fácil conhecer isso,
é que eu vim conversar com as pessoas a respeito, né? E um filme do João Bênio, daquela época e tal, porque tinha algumas cenas que ficaram muito fortes na minha cabeça. Tinha uma cena que eu gostava demais, que esse azarento, ele ganhava na loteria, e ele ia conferir o bilhete, ele tinha um bilhete, ele ia conferir o bilhete, e naquela cena, né, a pessoa que era responsável por divulgar, num quadro de giz, ele divulgava o bilhete, o número do bilhete, e alterava no finalzinho o número, de 1 para 7, fazia um corte no meio do 7, né? Isso depois do azarento já ter rasgado todo o bilhete, jogado no lixo, e não ter como provar que ele tinha ganhado o bilhete. João Bênio tinha uma importância muito grande para nós como artista, considerado para mim, como ator, o pai do teatro e do cinema goiano. É de suma importância para nós artistas. Quantos encontros que eu tive com ele no Teatro Goiânia, e lá no Teatro Goiânia ele me recebia no final do expediente, e falando sobre o meu trabalho como ator. Então o João Bênio, ele tem uma importância muito grande para o cinema e contribuiu também para o teatro.